então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá? Tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal. Ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação. Assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Só que eu tô gravando, quando eu já gravei o vídeo, só para você saber, esse vídeo vai ser comprido, tá? Mas é porque eu quero explicar bem como funcionam os recursos para vocês, tá bom? Justamente para depois você poder decidir que parte do tutorial você vai querer ver. Então peço um pouquinho de paciência, tá? Geralmente eu vou tentar manter as gravações mais curtas. Oi pessoal, vamos aí, vocês estão com calor? Eu tô com muito calor, por isso que tá o ventilador, tá? Então se tiver aí no fundo, é o ventilador. Também se tiver algum outro barulho, desculpa aí, eles estão com obra 24 horas por dia aqui. E como eu falei, tem que entregar esse TCC, então eu não tenho como fazer como eu normalmente faço, que esperar um dia mais tranquilo. Então desculpa aí se passar algum outro barulho, tá? Mas eu vou tentar colocar assim alto, tá? Para vocês poderem ver, para vocês poderem ouvir direito e esperar que o barulho não atrapalhe, tá? Para vocês entenderem. Então agora a gente vai começar mesmo mostrando o projeto, tá? Eu vou mostrar primeiro para vocês os recursos, então vamos lá. Esse aqui é um repositório do GitHub, se você nunca ouviu falar do GitHub. O GitHub é uma plataforma, é um site de repositórios. O Git é uma ferramenta de versionamento, ou seja, que você pode ficar salvando versões diferentes, tá? Cada vez que você faz uma alteração, ele é muito bom isso, de acompanhar alterações que você fez. Então você pode, cada vez você faz o que chama um commit, ou seja, você você salva uma fotinho do estado em que seu projeto estava naquele momento, e aí você de repente pode voltar, você fala, fiz uma besteira aqui, preciso voltar numa versão anterior do código, você pode voltar nela. E o GitHub é uma plataforma web que foi construída em cima do Git para você poder salvar, para você poder publicar e salvar online, compartilhar com outras pessoas, repositórios, que é como chama uma pasta no Git, repositórios Git. Então você justamente salva tudo isso com histórico. Então se você ver aqui commits, porque são os commits que eu já fiz, eu vou abrir aqui do ladinho, ou seja, são as vezes que eu enviei o código quando teve uma alteração. Você fala assim, só tem 5? Sim, porque eu não estava construindo o código originalmente neste repositório, tá? Este repositório é o que eu montei para vocês com todos os recursos, e daí eu transferi o código para cá. O repositório original lá tem commit desde o começo lá de setembro de 23. Eu vou mostrar aqui onde eu alterei aqui, então você vê que ele te dá aqui, tá? Tudo que tá de vermelhinho é porque foi alterado, era o anterior, e o verdinho é o novo. Então é uma maneira bem legal de você conseguir acompanhar suas alterações. Você não precisa acompanhar, mas eu achei legal mostrar para vocês o que é. Inclusive, tem várias maneiras de você trabalhar com o GitHub a partir da linha de comando, mas isso não cabe no escopo aqui. São conhecimento um pouquinho mais avançado, né? De usar bem o terminal. Você já começou a usar um pouco quando você foi aprender o Python, né? Porque você rodou provavelmente Python, ele te ensinou a rodar no terminal ou no prompt de comando, né? Mas que só falar o que é, porque você vai vir aqui nesse link github.com/computerbuddy.br/cadê-azef, tá? Que é o nosso jogo. E aqui você vai encontrar várias pastas. Essa pasta jogo aqui tem o código do jogo, tá? De todas as versões do jogo, de todas as 3 versões do jogo. Você vai ter essa pastinha recursos, que vai ter todos os recursos, já vou ir nela. E você vai ter essa pasta inicial, que tem aqui a licença. Eu tô colocando isso aqui naquela licença GPL, tá? GNU GPL, que é uma licença de código aberto.
mas que exige que versões posteriores continuem sendo de código aberto. Ou seja, você pode vir aqui, você pode copiar o código tranquilamente, e você pode alterar para o seu. Mas se você for publicar, publique também de maneira aberta, com o código completamente aberto, e por favor publique também de maneira gratuita, porque o intuito disso tudo aqui é ser um material justamente educacional gratuito, tá? O material, né, de fazer dinheiro já fez bastante. Lá no começo eu nem sei, porque eu nem sei como foi o código original lá do jogo no qual a gente se inspirou. Então, faz a menor ideia como era o código. Mas, então aqui você vai ter as informações, né, as informações dos autores, que é um projeto, né, da universidade. Tem os outros integrantes do grupo, né, eu sou a Adriana, e aqui tem os outros integrantes do grupo. E aqui tem uma explicaçãozinha, tá? E aqui também tem os links ali para as informações que eu vou mostrar para vocês agora. E tem uma explicação do projeto, né, e um pouquinho da licença. Convido você a ler aqui tudo. Inclusive, eu não deixei aqui o artigo de TCC final, mas se vocês tiverem interesse, me fala nos comentários do YouTube, tá? Porque eu vou falar, eu tô super ocupada, eu tô trabalhando, eu tô aqui terminando a faculdade, eu não tô com tempo de olhar todas as minhas mídias, tá? Então, se você foi me procurar no Facebook, você sabe que eu não apareço lá faz milênios. Mas o comentário do YouTube, tá? Ele vem no meu e-mail, eu vou ver de cara que veio um comentário. Então, se você tiver alguma pergunta, ou se você quiser que eu coloque aqui o link, suba também o artigo final do TCC, porque você está super interessado em ler aí o artigo final de TCC, eu coloco, você me fala e eu coloco aqui, mas eu não achei, né, que vocês fossem estar interessados. Mas aqui, ó, então, aqui a gente tem justamente o jogo tá aqui, eu vou falar mais tarde exatamente dessas divisões, o jogo, tá? Também tem instruções, também tem as dependências que você vai precisar. No caso aqui é só uma biblioteca, eu tentei usar as bibliotecas que já vem com o Python, tá bom? Eu não preciso te ensinar como instalar o Python, porque você já instalou lá no curso, né, que você fez, né, que eu deixei aí o link, que eu fui lá fazer o curso e você já instalou, então não preciso te explicar nem o que é uma biblioteca, nem como instalar. Mas aqui a gente vai instalar a biblioteca. Mas depois eu vou falar certinho de tudo que a gente está usando aqui, de todas as pastinhas e como eu montei elas. Então vamos voltar lá. Vou voltar lá no original. Depois você tem essa pastinha recursos, que é onde eu coloquei todos os recursos que você vai precisar. Então vamos lá. Então já começa que aqui tem uma super explicação enorme, tá? Dentro da pasta recursos, tá uma explicação aqui dos recursos, ou então falando justamente que uma grande dificuldade é um iniciante saber o que estudar. Aqui tem links para cursos, ó, tem link para curso de Python, eu tenho os 3 módulos do link dos cursos dos vídeos do Guanabara, e aqui eu tenho o que você vai precisar, quais são os requisitos mínimos que você vai precisar para conseguir acompanhar aqui o projeto. Porque, de novo, o público-alvo deste projeto é uma pessoa que está começando ainda, tá? Que não está super avançada. Então, você vai ver que eu vou falar de escolhas que eu fiz, onde eu poderia ter feito alguma coisa mais complicada, mas eu resolvi fazer algo mais simples, justamente por ser para um iniciante. Então, você não vai precisar saber todo Python, preciso entender super de Python, não. Mas você vai precisar entender um mínimo, você vai precisar entender variáveis, que a gente vai usar, óbvio, variáveis. Você vai precisar entender funções, como elas funcionam, o que elas são, o que elas funcionam, a gente vai usar. Você vai ter que entender um pouquinho os diferentes tipos de dados que existem no Python, como eles funcionam, as diferentes tipos de coleções, porque a gente vai usar muito lista, tá? Principalmente a gente vai usar muito lista. A gente vai usar um pouquinho de dicionários, mas principalmente, o principal que a gente vai estar usando são listas. Então, você também vai precisar de estruturas condicionais, porque o jogo quase todo, né, são decisões, se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, então a gente vai usar muito estrutura condicional, e você vai precisar usar classes e objetos, porque a gente monta esse jogo inteiro em classes. Mas é isso, tá?
Você não vai precisar entender avançado de computação paralela. Eu até vou explicar um pouquinho na hora que a gente estiver fazendo o jogo para o display, porque a gente vai usar uma função que vai usar threading, que usa computação paralela. Então eu vou explicar um pouquinho para você o que é uma computação paralela, mas você não vai precisar pensar muito nisso. Então você não precisa vir já sabendo fazer computação paralela de antes, tá? Você precisa esses requisitos mínimos. Você precisa um básico de SQL, que a gente vai usar base de dados, SQLite. Mas a gente vai usar só a função select aqui, ou seja, só a função de leitura, porque a base de dados em teoria já vai estar pronta. E o que você for usar para alterar a base de dados, você não vai fazer por código, tá? Eu vou te mostrar aqui um programa chamado TheBeaver, tá? Que você vai poder baixar e alterar a base de dados. Isso me leva também a outro detalhe, porque eu acabei de perceber que eu não tinha colocado o link do TheBeaver, já troquei, já subi. Esse é outro detalhe. Aliás, são dois que eu quero falar agora, porque são dois negócios que eu reparei. Eu sei que às vezes tá meio escuro e eu tô tendo que meio que me posicionar aqui pro canto para vocês conseguirem ver. É porque, novamente, eu falei, eu tô com obra, então eu não tô lá no meu quarto. E no meu quarto eu tenho as luzes, eu tenho tudo para poder tá bem colocada. Aqui eu não tenho. Então eu tô tentando deixar com a melhor luz e eu tô percebendo que a única maneira de deixar com a melhor luz é se eu tô aqui mais pro canto. Então por isso que eu tô pro canto. Então se eu sair de quadro, desculpa aí, tá, gente? Aqui realmente tô com limitações aqui. Outro detalhe é que se tiver algum erro, tá, no material, e eu perceber, ou se vocês me avisarem de novo aí nos comentários do YouTube, eu vou trocar, mas eu não vou poder regravar os vídeos. Se for algo relevante, se for algo assim que não é só nos recursos, era algo que eu falei, eu vou tentar vir aqui no vídeo e colocar alguma errata, algum texto explicando o erro. Mas se for algo que estava nos recursos, que de repente eu fui arrumar, eu não vou poder arrumar. Então considere que, se você está vendo os recursos, considere os recursos que estão no ar os corretos, tá? Não fica só se baseando pelo que você está vendo no vídeo aqui sobre os recursos, tá? Sobre o que está aqui no GitHub. Por exemplo, os diagramas ou os links aqui. Não vai falar, mas peraí, lá no vídeo que eu tinha pausado para ver e não tava isso daí. Você não precisa pausar o vídeo para ver os recursos, para ver os diagramas, porque eles estão todos aqui, tá bom? Inclusive os diagramas eu vou mostrar agora para você. Eu salvei eles na maior resolução possível, nem fiz otimização para web, justamente para você poder dar um zoom enorme no diagrama, baixar aí no seu computador e dar um zoom enorme. Eu já vou mostrar como baixar aqui os recursos aqui no GitHub. Então, por favor, né? Sei que vocês gostam às vezes de ser bem críticos, mas por favor leve isso em consideração. Eu tô sempre revisando aqui, mas às vezes passa um errinho, né? Então depois, básico de SQL, justamente, você vai precisar saber select, join, tá? Que é quando você junta informações de duas tabelas, e where, que é uma cláusula justamente de busca. Eu quero achar uma informação onde ID é igual a tal, que aliás é a nossa busca principalmente, é o ID. Então você percebe que você não vai precisar entender um monte dos tipos, entender um monte de como fazer as tabelas, entender, é bom, é legal se você quer aprender tudo isso, tá? Mas você não vai precisar saber um monte. Quando você já tiver entendido como funciona o select, como funciona o join, eu vou falar um pouquinho do join, e como funciona o where, já deu. E você vai precisar saber um pouquinho de Raspberry Pi, também não é um monte, é basicamente ligar o Raspberry Pi, colocar o sistema operacional, tá? E um pouquinho sobre as portas de PIO, e nesse sentido eu coloquei aqui dois cursos para vocês, um do Gustavo Guanabara e um do Brincando de Ideias, com Ideias. E o curso do Gustavo Guanabara, apesar de já ter, acho que uns 2, 3 anos, ele ainda tá bem atualizado. O curso do Brincando com Ideias já tá um pouco mais antigo, então ele tá um pouquinho mais desatualizado. Mas por que eu coloquei ele? Porque nos últimos vídeos lá, no vídeo aqui 8 e 10, eu acho que ele explicou muito melhor do que o Gustavo Guanabara como usar as portas, tá? As portas de PIO que a gente vai usar, que são as portas de conexão aos botões, tá? Então ele justamente explicou bem como fazer isso, e eu achei que estava melhor explicado do que o do Gustavo Guanabara, que só explicou com um LEDzinho bem rápido. Mas o do Gustavo Guanabara tá super detalhado, ele mostra como você fazer várias customizações. Você não precisa saber tudo, você precisa
instalar, tá? Saber instalar, consegui abrir o terminal e consegui abrir o editor. Se você for programar no Raspberry Pi, que dá para fazer, tá? Você pode acompanhar e criar esse curso, esse tutorial no Raspberry Pi, se você quiser. Se você for programar lá, ele também mostrou vários editores de código e como, né, editores de texto que a gente chama, mas o pessoal confunde com Word, não é, tá? Mas ele mostrou como instalar e como usar tudo, então ali o quanto você quer se aprofundar depende de você, mas não precisa assistir tudo, uma vez que você já entendeu como fazer a instalação, e eu coloquei aqui justamente também um passo a passo de como fazer aqui embaixo, ó, de como fazer essa instalação do sistema operacional, então você também pode seguir aqui. Então, e aqui também tem um videozinho que eu achei muito legal, que ele explica muito bem que é o pull-up e pull-down, tá? Quando você fala de botões, quando você está conectando, você não deve nem saber o que é agora, mas assiste esse vídeo, que ele explica muito legal sobre justamente a flutuação, né? Porque quando você coloca um botão, você liga eles nas portinhas, o próprio ar, né, que tá aí, às vezes ele interfere com o que o botão tá lendo, e aí ele fica sem entender se tá ligado, desligado, ligado, desligado. Então você usa uma técnica que chama pull-up, né, de puxar para cima, ou pull-down, de puxar para baixo, para manter ele sempre, quando ele está aberto, ou num estado lógico alto, que quer dizer ligado, ou num estado lógico baixo, que quer dizer desligado, né? Ou seja, ou 0 ou 1. E eu achei esse vídeo muito legal nessa explicação. E a gente vai usar, tá? A gente vai usar o resistor interno, já o Raspberry Pi já tem um resistor interno, ele já faz sozinho esse pull-up e pull-down, você só precisa indicar para ele que ele deveria estar lendo em pull-up ou pull-down, e a gente vai usar o pull-up, que é o que eu costumo usar, mas é simplesmente gosto mesmo. Depois eu vou deixar uma playlist minha com dicas anteriores que eu já fiz aí no canal, que eu acho que pode ser legal para vocês. Eu vou deixar a playlist com os tutoriais aqui, e eu vou tentar dar nomes bem descritivos para os tutoriais, justamente para você só precisar assistir o que você precisa, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa que não vai querer adaptar a base de dados não precisa assistir o vídeo de adaptação da base de dados. Ou uma pessoa que não tem interesse em fazer, vai ter 3 versões do programa, um para a linha de comando, um para com uma interface gráfica para rodar no computador e um com a interface gráfica para rodar no display de 7 polegadas que a gente vai usar, que eu vou mostrar para vocês. Então a gente já tem fotinho aqui, já vou mostrar na fotinho. E quem não tiver interesse em fazer na linha de comando, por exemplo, pode pular essa parte. Quem for fazer no display físico, tá? No display de 7 polegadas, vai ter que ver a parte do computador, porque eu meio que fiz em camadas, e a parte do display de 7 polegadas é uma adaptação da do computador. E eu deixei a da linha de comando, principalmente, não é porque eu acho super legal jogar na linha de comando, é porque, apesar de ser a lógica ser diferente do que a gente vai usar nos displays, por causa da biblioteca Tkinter, foi como eu fiz o brainstorming, né? Como eu fiz o rascunho, como eu pensei a lógica do jogo ali, testando na linha de comando, que é muito comum a gente fazer isso, porque a linha de comando é fácil, né? E é muito comum que a gente comece meio que sempre fazer um rascunho na linha de comando e depois adaptar para visualização gráfica. Então é uma maneira legal de entender a lógica do jogo, mas você pode querer ir direto para os outros. E eu vou deixar os vídeos assim, com títulos bem ilustrativos, para que você possa ir para os que te interessam. Mas eu falo para quem for fazer o display, principalmente ver o outro também, porque eu vou apresentar a biblioteca Tkinter. E se eu tiver que gravar 2 vezes, tá? Uma para você que estiver fazendo o computador, outra para o display, quando você regrava, você fica com a ideia de que você já falou algo, é capaz de faltar, né? E eu não queria que isso acontecesse. Então, por isso mesmo que eu vou deixar nessa estrutura, tá? Aqui, então, olha só, tem um site com os pinos do Raspberry Pi, que eu acho muito bacana esse site, tá? Ele está com todas a pinagem do Raspberry Pi, tá? Todos os pinos aqui bonitinho, e ele é bem interativo, eu acho bem bacana. Mas eu também coloquei aqui uma imagem, tá? Então você vê que justamente esses pinos aqui de 1 a 39 são estes daqui, e de 2 a 40 são estes daqui, mas você viu lá o curso do Guanabara, então você sabe do que eu tô falando. E se você viu o curso do Brincando com Ideias, você sabe de onde eu tirei o site. Aqui
E tem outros links, tá? Justamente para documentação do Raspberry Pi, para documentação de onde baixar o Imager, né? Porque hoje em dia, isso é um negócio que não está no curso nem do Guanabara, nem do Brincando com Ideias. Hoje em dia, a própria Raspberry Pi já criou uma ferramenta que facilita você a gravar a imagem do sistema operacional. Então você vem aqui e baixa esse software aqui que tem para todos os 3 sistemas operacionais, e nele próprio eu vou mostrar para vocês, tá? Vou fazer isso com vocês. Nele próprio você já escolhe o cartão SD card, escolhe o sistema operacional que você quer instalar, ele tem uma lista de possibilidades, e você escolhe aqui o storage. Você vai ver que está um pouquinho diferente, deixa eu abrir para vocês. Então você vai vir aqui escolher o OS, tá? Ele tem várias opções de OS, não só do Raspberry Pi, mas inclusive de Ubuntu, de outros aqui, tá? Você pode escolher outros. A gente, no caso, vai usar esse primeiro aqui, o recomendado. Daí você vem aqui, escolhe o storage, ou seja, o cartão SD card. Daí aqui vai, a hora que você já escolheu isso, e ele deixa você fazer outras configurações, mas eu vou falar, eu não fiz, tá? Eu não fiz direto aqui, eu fiz na instalação, eu vou mostrar pra vocês na instalação. E depois vocês simplesmente escreve write e ele já escreve, ele já verifica que está tudo certinho no seu cartão SD card. E aí a instalação vai ser super difícil, você simplesmente vai ter que enfiar o cartão SD card no Raspberry Pi e aí seguir o passo a passo de escolher idioma, escolher a sua rede e isso daí é bem simples. Eu acho muito legal isso por ser super simples. Tem aqui a documentação da biblioteca que a gente vai usar para controlar os pinos, os de PIO, tá? Os pinos aqui que a gente vai usar de PIO e que a gente vai usar esses. A gente vai ter 6 botões, tá bom? Então a gente vai usar esses 3 pinos aqui no final, esse pino 12 e esses 2 pininhos aqui. E eu escolhi eles simplesmente pela posição deles. Porque antes quando eu tava começando aqui, eu tava colocando direto na placa. Depois eu comprei uma placa adaptadora, você não precisa, mas ela facilita a vida. Mas eu comprei uma placa adaptadora, mas quando eu tava tendo que contar, você tem que contar aqui os pinos, e eu achei que era mais fácil contar do fio aqui. Só por isso, tá? Não foi nenhum porque o pino é especial, não. Então você vê que é super simples, são 6 botões, e a gente vai ver, e você vai ver que no programa gráfico, né, e no programa tanto da linha de comando, eu vou sempre ter isso, você ter essas 6 opções, essas 6 escolhas. Tentei manter sempre com esses 6 botões em mente. Tenho aqui a documentação da biblioteca Tkinter, que vai ser a biblioteca que a gente vai usar para fazer a interface gráfica, a documentação da biblioteca SQLite 3, que a gente vai usar para conexão na base. Eu coloquei a documentação do PyInstaller, que vai ser o que eu vou usar para criar o executável. Mas eu vou mostrar como criar o executável, claro, para vocês. Mas você não necessariamente precisa usar o executável para poder rodar o programa, tá? E o link que eu tinha esquecido do download do Debiver. Já coloquei aqui. Eu coloquei aqui uma lista do hardware, tá? Das peças que eu usei para o projeto de eletrônica. Então eu vou usar um display, que a gente já vai dar uma olhada na foto. É um display touch HDMI de 7 polegadas que eu comprei no AliExpress. Foi volta de R$200. Eu tinha comprado uma versão um pouquinho mais cara para vir porque eu queria com umas caixas de som, mas aí não veio a caixa de som, eles tiveram que me estornar a diferença. Mas depois tem outros, eu coloquei o link aqui simplesmente como referência para você saber, mas não precisa comprar aqui. Eu comprei aqui, eu gostei, tá? Eu gostei do display que eu comprei, ele tá funcionando direitinho. Eu comprei uma Raspberry Pi 4 de 8 GB, você não precisa. Esse daqui está sendo pensado para funcionar a partir da Raspberry Pi 3, tá? Modelo 3. Tá mais difícil de encontrar o modelo 3 agora que saiu o modelo 5 no mercado, mas ele ainda é mais barato. Mas eu pensei o jogo, eu testei o jogo, eu mantive ele leve, justamente para ele funcionar na Raspberry 3, que só tem 1 GB de memória RAM.
tá? Mas eu comprei de 8 GB porque depois eu vou usar como computador isso daqui. Mas tem uma gama entre o 3 e o 8 GB, que ela, aliás, agora também tem 16 GB com o Raspberry Pi 5, mas tem uma gama com diferentes preços e diferentes capacidades, e você pode escolher a que melhor se adapta para você, seja porque você tem pouca verba, ou seja porque você depois quer usar isso aqui como computador, sei lá, para o aluno, ou para o seu filho, ou filha, ou para você mesmo. Depois, tá, eu usei um SD card de 32 GB, que hoje em dia está sendo o menor que você encontra por aí, tá? Mais do que suficiente. Se você quer usar o Raspberry Pi como seu computador depois, eu recomendo você comprar um SD card já um pouquinho maior, tipo um de 128. E também repara na velocidade do SD card, tá? Se é melhor com uma velocidade de leitura maior. E eu digo de você comprar um SD card um pouco maior se você for usar de computador, porque às vezes a diferença de preço não é tanta, mas você acaba com HD maior porque você tem um SD card maior. Claro, né, a fonte, mas em geral quando você compra a placa ele já vem com uma fonte, ele já inclui no pacote uma fonte, tá? Olha aqui, ó, já achei outro erro, vou ter que arrumar. Já arrumei ali no código, só não subi, mas finge que você não tá vendo aqui. 6 botões. Uma protoboard, a protoboard também você viu lá no curso, né, do Guanabara, ou do Brincando com Ideias, é uma placa de ensaio que a gente usa para conectar os elementos, assim você não precisa soldar nada e pode reusar os elementos. Você vai ver uma foto aqui. Jumpers, que são os cabos, tá? O pessoal chama de jumper. É um cabo USB e um cabo HDMI. E eu pessoalmente também usei uma placa de adaptação, tá? Uma placa extensora que eles chamam para o Raspberry Pi, onde você já conecta os pinos do Raspberry Pi direto na protoboard, e daí você faz todas as conexões na protoboard, simplesmente porque fica mais arrumadinho, fica mais bonitinho para poder mostrar para vocês. Mas você já vai ver a foto. Agora a gente já tem nosso primeiro diagrama, que é justamente da conexão dos botões. Então aqui são as conexões, é o esquema elétrico, tá? O esquema eletrônico. Das conexões, você vê que eu tenho 6 botões, tá? Que vai ser o botão de escolha, 1, 2, 3, e o botão voltar, o botão sair e o botão desligar. E você tá vendo que tá aqui justamente naqueles pinos que eu falei pra você. 1, 2, 3, pula esse que é o ground, né? O terra. O 32 aqui, né? Que é o 12. E esses pulam esse último aqui que é o ground e os 2 penúltimos, né? Pinos lá do outro lado. Aqui você já tem também um esquemático com a protoboard já bonitinho, você já vê os botõezinhos, né? E você já vê as conexões bonitinhas aqui. Esse aqui é a protoboard, tá? E aqui você tem os botões. Eu tentei usar as mesmas coisas, mas eu não quis usar preto aqui para você não confundir com o fio terra, tá? Mas esse botãozinho aqui na foto, você vai ver agora, ele é preto. Tem um passo a passo de como instalar o sistema operacional e um passo a passo de instalação das bibliotecas, que justamente a gente vai ter que instalar duas, o Haversine e a biblioteca do instalador, que justamente a gente vai ter que instalar aqui e eu vou mostrar para vocês como instalar. Tem o diagrama da base de dados, a gente vai falar direitinho da base de dados, e aqui é o diagrama de como as tabelas da base de dados se relacionam. Tem o diagrama de classes, ou seja, todas as classes que eu usei, quais são as suas propriedades e funções, métodos, e como elas se relacionam entre si, tá bom? Então você vê que esse diagrama de classes é enorme, e é por isso que eu falei que eu coloquei uma imagem aqui com alta resolução, porque você aí no vídeo não deve estar conseguindo ver nada, mas se você clicar aqui, ó, vou abrir uma nova guia, tá? E você clicar aqui, abrir a imagem, uma nova guia, tá? Você pode já fazer um zoom e você já consegue ver melhor. Mas você pode baixar no seu computador e fazer quanto zoom você quiser, porque aqui é limitado o zoom que você consegue fazer. Então por isso que eu digo, não tenta dar pausa aqui no vídeo e ver a imagem, vai lá e baixa a imagem. Também porque, como eu estou fazendo aqui, pode ser que eu altere alguma coisa nessa imagem que está no vídeo e a imagem que está nos recursos vai estar atualizada. Depois tem o que chamar de diagramas de atividades, que é basicamente a atividade que vai ser feita ou pelo programa ou pelo usuário. Aqui é o diagrama da criação do caso, tá? Da classe jogo. Então, basicamente, a gente também vai falar aqui.
tá? Então são as ações que são tomadas, no caso, né, e seu fluxo. E aqui tem o diagrama justamente da atividade do fluxo do jogo, ou seja, de que como o usuário vai interagir com o jogo. Você vê que aqui tem um monte, né, de passos, decisões, né, vai e volta, e justamente a gente vai criar isso em código. E isso daqui, no mundo, né, do desenvolvimento, no mundo real aí de desenvolvimento, são o que chama ferramentas de briefing, ou seja, ferramentas que você usa para explicar para uma equipe de desenvolvedores o que você está querendo, tá? Então, você conversa com o seu cliente e monta todas esses diagramas para mostrar para a sua equipe e falar, é isso que a gente tem que montar. E aí a equipe vai lá e monta e não necessariamente fica idêntico. Às vezes, inclusive, a equipe quando a equipe está desenvolvendo, ela percebe ali, esse aqui não serve. E você fala assim, de repente eu preciso mudar algo nessa classe, ou essa classe eu preciso quebrar em duas, ou algo assim. Então costuma ficar diferente. Aqui não está diferente, por quê? Porque eu fiz primeiro o código, depois eu montei os diagramas para você entender como que eu criei. Eu não montei, né, a hora que eu estava criando o código, mas eu montei depois. Por quê? Porque a ideia é essa, que você possa virar e falar assim, olha, nossa, que ideia de programa interessante. É esse o desafio que eu quero para os meus alunos. Eles já aprenderam Python, eles já aprenderam. Agora eu vou mostrar aqui os diagramas, o briefing, e vou ver eles pegando essa informação, qual que é a solução deles. Porque vocês têm a minha solução, né? Mas a solução deles provavelmente seria diferente. Então, ou se não, se você quer também, pode ser para aprender, porque eu vou estar aqui mostrando justamente como conectar na base de dados. Vou mostrar a biblioteca Tekin, que é para uma interface visual, e pode ser que você não tenha chegado nisso no curso, então são coisas novas que você está aprendendo. Ou pode ser simplesmente você está usando para praticar o que você já aprendeu. Porque se você não está aprendendo só para conhecer, você quer realmente conseguir desenvolver, você precisa praticar bastante. Aqui tem os roteiros de destinos, isso daqui você vai entender. A hora que a gente vai criar o caso de forma aleatória, justamente para qualquer um poder jogar. Então o que a gente vai fazer a gente vai sortear as cidades e vai colocar ela num array, numa lista, tá? E como você já aprendeu lá no curso do Guanabara, você sabe que o array, né, tem um índice 0, 1, 2, 3, 4, sempre começando no 0. A gente vai sempre ter uma lista com 9 elementos. Então, eu vim aqui e fiquei quebrando a cabeça como criar um roteiro com esses índices, entendeu? Então, não é necessariamente com uma cidade, mas é com a cidade que está naquele índice. Então, sempre a cidade que tiver no índice 0 vai ser a cidade inicial do caso, vai ser a cidade do caso, onde foi roubado o alvo. A cidade que está no índice 5 vai ser a cidade final, onde a Zef está se escondendo, onde você vai poder prender a Zef. As cidades do índice 0 ao índice 5 são cidades por onde a Zefa passou. As cidades do índice 6, 7, 8 são cidades de pista falsa, ou seja, cidades por onde a Zefa não passou. E as cidades, tem sempre 3 cidades para onde você pode viajar. Em geral, não sempre, porque senão não dava o roteiro, mas em geral você pode sempre voltar para a cidade anterior de onde você saiu, e você tem 2 cidades. E aí que também muda. Em algumas cidades você tem 2 cidades que são realmente cidades por onde a Zefa passou, algumas vezes você tem uma das cidades falsa, tá? Não a Zefa não estava por lá. E a gente vai ter uma ordem, né, do roteiro da Zefa, que eu também coloquei aqui, tá? Que aqui é a ordem do roteiro da Zefa, ou seja, a ordem pela qual a Zefa passou nesses índices. Então, vamos supor que você está na cidade 0, a ideia é que você fosse para a cidade para onde a Zefa foi da cidade 0. Tá? Quando ela estava na cidade 0, qual é a cidade que ela foi? Mas tem outras 2 cidades também ali para te confundir, né? Para você poder acabar na cidade errada. Então, as pistas que são dadas quando você investiga na cidade 0 são referentes a essa cidade de destino, essa que eu chamo a cidade de destino, que é a cidade para onde a Zefa foi daqui. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Quando a Zefa estava na cidade do índice 0, ela foi para a cidade do índice 4. Então, as pistas que vão aparecer na cidade 0 não vão ser pistas sobre a cidade 0, né? Do índice 0,
vão ser pistas sobre a cidade do índice 4. E normalmente elas podem ser pistas sobre a bandeira, sobre a moeda ou uma pista sobre a cidade, tá? E você vai falar, vai ficar fácil, né, a pessoa saber, porque são só 3 cidades. Então a bandeira já vai dizer, né? Não necessariamente, porque eu tenho várias cidades, por exemplo, do Brasil, várias cidades dos Estados Unidos, eu tenho 2 cidades da Itália. Eu coloquei 35 cidades já na base de dados, mas você pode ir lá e colocar mais cidades, tá bom? Eu vou mostrar pra você como colocar. Eu coloquei 35 porque já dá com 35 1 milhão e tantos de possibilidades. Eu fiz a conta. Mas principalmente porque eu não tenho tempo de procurar muito mais cidades do que isso. E a minha ideia é só te dar uma base inicial para você poder começar a jogar, mas não uma base perfeita. É para você ir lá e colocar mais informação, se você quiser. É para você ir lá e adaptar para o seu jogo, para seus alunos, seu filho, sei lá, poder jogar com as informações que você colocou. Mas já tem uma base inicial que já dá uma possibilidade muito grande de combinações. E cada vez que você faz o jogo é uma combinação completamente aleatória, diferente, que vai ser montada, não foi um roteiro que eu montei. Então isso é bem bacana. Agora, ressalva aqui, eu sou profissional de TI, tá? Eu sou desenvolvedora, eu não sou profissional de história, de geografia. Toda a informação que eu peguei, tá, é de Wikipedia. Então você, professor de história, de geografia, se você for lá e der assim, por favor, altere a informação e até me avise se você quiser, porque eu peguei tudo no Wikipedia. Algumas cidades que eu conhecia, como Buenos Aires, Chicago, São Paulo, né, que é a minha cidade, eu mesmo que às vezes cria a pista com coisas que eu conhecia. Mas a maioria delas foi Wikipedia. Inclusive a lista dos países, tá? Que eu achei estranho, porque eu achei que tivesse mais de 200 não sei quantos países e eu só achei 190 e poucos. Eu tô com a impressão que tá algo errado aí. Então, você, professor de geografia e história, quiser me corrigir, por favor, sinta-se à vontade. Mas justamente é isso. E você vai poder, você vai entender quando a hora que a gente estiver criando o jogo, que eu me baseei muito nesse roteiro, tá? Nesse roteiro aqui. Então, de novo, você pode usar esse roteiro e falar assim, esse é o roteiro que vai ter. Como que você resolveria isso para poder fazer esse roteiro aqui? Entendeu? Então, isso que é bem bacana. Agora a gente vai às nossas imagens. Essa aqui é a fotinho, tá? Tá meio escura essa daqui, mas tem uma outra mais clara, mas aqui eu queria que você visse a imagem. Esse é o display de 7 polegadas, essa é a protoboard, essa é a ligação dos 6 botões. Então aqui você tem ela um pouquinho mais clara, mas aqui aí ficava mais difícil de ver a imagem da tela. E você vê que isso aqui que eu falei é aquele adaptador que eu falei do Raspberry Pi. Então aqui você também tem a fotinho do Raspberry Pi. E você vai ver que eu tenho ele aqui nesse casezinho dissipador. O Rasp 4, ele esquenta muito. E a gente tá num calor desgraçado aqui, então ele tava esquentando mais ainda. Então eu comprei esse casezinho. Esse casezinho eu não coloquei entre o hardware, porque não é um do hardware obrigatório. Mas se você quiser comprar para preservar o seu Raspberry Pi, eu recomendo. Eu paguei acho que R$90 o case no Mercado Livre, mas eu vi que ele vem em um monte de lugar. Você coloca assim, case dissipador, e você acha, inclusive colorido. E ele tá servindo bastante, viu? Eu reparei, eu tava chegando ali, não era um dia muito quente, e tava chegando a 60 graus, passando de 60 graus, né? Porque eu tava monitorando a temperatura, tava passando de 60 graus. E agora, desde que eu coloquei o case, ele fica sempre lá entre 30 e 40. Inclusive, se eu não me engano, acho que foi no curso do Guanabara que eu vi ele falando desse case. E você vê que tá esses cabos aqui, é porque esses cabos estão ligados aqui, tá bom? Nessa plaquinha, que basicamente são todos os pinos do GPIO que eu posso simplesmente espetar na protoboard. Então, com esse adaptador eu pude espetar na protoboard e fazer as ligações. Então, você vê aqui, né, se você quiser seguir aqui as ligações, eu achei que ficava mais fácil de vocês entenderem, tá? E ficava mais bonitinho, que estava bem feinho antes, tá? Cabo tudo assim passando. Os 3 botões aqui, amarelo, branco e azul, são os botões de escolha. E esses botões aqui, azul, preto e vermelho, são os botões de voltar o azul, tá? Ou jogar, se você tiver na tela inicial. Novo jogo, o preto, e o vermelho é desligar. Então, se você clicar o vermelho, ele vai desligar o programa. E você vê que na interface gráfica eu segui essas cores, tá? Então, aqui eu coloquei todas as telas para vocês. E você tá vendo aqui que eu
tô seguindo as cores dos botões, justamente para ficar de fácil entendimento, tá bom? E você vai ver que a minha interface gráfica não tem imagens, é uma interface gráfica super simples, foi feita de propósito assim, tá bom? Bem leve, justamente para ser bem leve, para ser bem simples, porque eu estou falando com um iniciante, tá? Então, eu poderia ter feito uma interface gráfica super bacana, cheia de imagem. Eu até pensei, vou colocar as fotos das cidades. Mas eu quis fazer com uma biblioteca que chama Tkinter, por um motivo bem simples. Porque o Tkinter, ele já vem com o Python e ele, entre as interfaces gráficas, é a que tem menor curva de aprendizado. Tá? Entre as bibliotecas para interface gráfica das mais fáceis de aprender, mas ele também é limitado, e para falar a verdade, ele até diz que dá para usar imagem, mas ele é bem chatinho para usar imagem, você já tem que começar a dar muitas voltas. Então eu, de novo, pensando, eu estou falando com uma pessoa que está aprendendo, então para ela eu vou mostrar aqui, vou fazer sem isso, porque vai ficar complicado, vai complicar demais para uma pessoa que está aprendendo. E não é que eu acho que a pessoa não tem capacidade de aprender, eu acho que ela tem sim. Só que você não ensina uma criança, quando está começando uma matemática, já integral, porque senão ela vai se frustrar, né, não vai entender nada e vai achar que a matemática não serve para nada, né? Matemática serve para bastante coisa. E é o mesmo com programação. Você não quer frustrar com eletrônica, você não quer frustrar o iniciante, porque ele não está conseguindo fazer algo, e que ele fale, essa porcaria não quero não. E eu falo isso por experiência própria. Eu, 20 anos atrás, estudei, comecei na faculdade, tá? Eu comecei faculdade lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você pode fazer várias disciplinas diferentes. E a minha inicial era que eu ia fazer ciência da computação. E eu tive um professor desses ruins. O professor de introdução à ciência da computação era um professor ruim. Era um professor que primeiro já entrou na sala dizendo assim, não me façam perguntas idiotas. Eu detesto o professor que faz isso, porque eu acho que é um professor, ele que é um idiota, tá bom? Não tem pergunta idiota, tá? As pessoas têm maneiras diferentes de aprender. Ele falava correndo, ele não voltava para explicar, e ele já começava direto com a programação mais difícil que tinha. Em vez de começar a te ensinar como a computação, né, de uma maneira inicial, mais fácil, ele já começou direto com a programação mais difícil. Então, eu não entendi chongas do que ele estava explicando, tá? Eu fui super mal na matéria dele, e eu fiquei super frustrada, nem deu vontade de continuar, entendeu? Chegou uma hora, tipo, terceira, quarta aula, que eu falei, isso daqui não é pra mim, eu não entendo, eu não consigo entender isso, então, obviamente, não é pra mim. E aí, eu fui super mal na matéria dele, porque eu nem tentava. E aí, eu acabei indo e fazendo publicidade e propaganda. E por anos, décadas, eu falei, não, programação não é pra mim, eu não consigo, minha cabeça não dá pra programação. Só que aí, uns anos atrás, crises e escambau 4, né, eu tive que aprender uma nova profissão para poder, né, continuar pagando as contas. E alguém me falou, não, vai aprender programação, não é tão difícil assim. Eu falei, não, eu não entendo. Não, mas você gosta de dessas coisas gráficas, né? Vai aprender web design, vai aprender programação web. Porque ainda por cima é verdade, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de computador. Eu aprendo muito fácil o computador, eu aprendo os programas a usar, aprendi muito fácil a usar. O pessoal falava, não, você entende muito disso, você vai conseguir entender, porque você gosta muito disso, você gosta muito eu tô sempre por dentro das tecnologias, você gosta muito desses negócios. Aí eu fui, mas já achando que eu não ia aprender nada. Só que aí eu fui aprender online. E eu procurei vários tutoriais. E eu aprendi que, eu não era burra. Não só eu conseguia aprender, mas eu tenho maneiras diferentes de aprender. Porque eu vejo na web, tem livros, tem tutoriais de vídeo. Eu percebo que eu me dou melhor com tutoriais de vídeos do que com um livro, por exemplo. Sou uma pessoa mais visual. Eu percebo que eu preciso entender porque algo está acontecendo para conseguir gravar, senão parece mágica para mim. Então por isso que eu me dou melhor. Você vai ver que esse negócio de estar ensinando com um projeto é um pouco desvio dos meus cursos normalmente, porque os meus cursos em geral eu tento explicar o porquê, né, o porquê da pessoa estar fazendo, porque eu aprendo melhor com isso. Você pode me dar 20 projetos sem me explicar por que eu estou fazendo aquilo, que eu vou copiar o que você está fazendo, eu não vou lembrar de nada, mas se você me ensinar uma vez por que eu estou fazendo aquilo, eu vou lembrar. E eu ensino assim.
tá? E eu ensino dessa maneira. Então você vê que eu perco um tempinho maior, às vezes, divagando sobre alguma coisa para a pessoa poder entender por que ela está fazendo aquilo. Isso é porque é a maneira que eu aprendo. E eu aprendi só de adulta que tem muitas maneiras diferentes de aprender e nenhuma tá errada. E eu não aprendia da maneira tradicional. E eu queria que tivessem me dito isso quando eu era criança, porque eu me sentia tão burra. Eu vou te dizer, e eu aprendi que eu não sou burra, que eu consigo aprender. Então, se você não está conseguindo aprender com alguém, com alguma coisa, vai procurar outros tutoriais, vai procurar outros vídeos, vai procurar outras maneiras de aprender, porque hoje em dia o pessoal já está vendo isso, mas ainda está um pouco relutante de ver que tem diferentes maneiras de aprender, tá? Mas já tem muito material com as diferentes maneiras de ensinar, então é capaz de que você não está aprendendo com um professor, não é nem porque o professor é ruim, nem porque você é burra, é porque você de repente não aprende com aquela maneira que o professor está ensinando, então você precisa ir procurar outra maneira e daí você vai conseguir entender. E desculpa, eu parei aqui para falar disso, né? Mas é porque é algo muito caro ao meu coração, justamente por isso, porque por muito tempo eu me sentia burra, por muitos anos eu achei programação não é para mim, por causa disso. E depois eu finalmente consegui aprender da maneira correta com o professor que ensinou direito. E aí eu amei. E hoje em dia minha profissão, eu sou full dev, tá? Eu sou desenvolvedora de software numa empresa. E eu amo meu trabalho agora. Eu não amava meu trabalho antes. Eu amei quando uma época que eu trabalhava com produção audiovisual, porque eu gosto muito de edição, de produção audiovisual. Mas justamente eu gosto muito do negócio visual, mas veio a crise aqui no Brasil. Para você trabalhar com audiovisual você tem que meio que trabalhar por amor à arte, não porque você precisa pagar as contas. Então eu tive que sair disso e trabalhar com tradução e eu odiava. Eu sabia fazer porque eu sei falar vários idiomas e eu fazia bem, porque eu sou uma pessoa detalhista, mas eu odiava o meu trabalho. E agora eu amo o meu trabalho. E eu podia estar amando o meu trabalho há 20 anos. Se eu não tivesse tido um professor ruim. Desculpa, aquele cara era ruim. Ele era um idiota. Ele gostava de espizinhar os alunos. Eu não entendo o professor que faz isso. Mas tudo bem. Mas por isso mesmo que aqui, pensando que são iniciantes, eu, às vezes, não fiz o negócio da maneira mais assim, boas práticas, porque às vezes na boa prática é mais difícil de entender. Então, para poder entender, você precisa fazer da outra. Eu tentei simplificar, justamente para não frustrar. Não é porque eu não acho, eu acho que sim, mas eu acho que você está começando aqui, que você vai voar, você vai aprender muito mais a partir daqui. Mas para começar, a gente está começando com algo bem simples, tá bom? Então, e algo bem leve para poder rodar no computador mais full reca que tenha por aí, tá? Justamente para poder rodar num computador de 1 GB de memória RAM, que é o Raspberry Pi 3. Eu tenho certeza que o computador mais velhinho que tiver numa escola ainda vai ter mais memória RAM que isso. Então por isso que tá com essa carinha simples, tá bom? Não é porque eu não sei fazer, eu sei fazer, inclusive eu trabalho com isso. Eu poderia ter vindo fazer aqui em Qt, que é uma framework que eu trabalho muito e que é muito legal, justamente me deixa fazer um monte de negócio gráfico. Mas o Qt é super complicado, tem uma curva de aprendizagem enorme. Definitivamente não é para um iniciante. Tem outra biblioteca também que chama Pygame, para quem quiser depois ir para o passo adiante, que é justamente voltada para games, mas ela é voltada para você fazer games sem precisar de um engine, né? Ou seja, de alguma coisa já montada, de uma biblioteca já montada. É para você realmente entender como que os games funcionam. Então ela é muito legal se você se interessa em game para fazer, só que ela é bem complicada também, ela não é simples de ser usada, justamente, mas se você for lá e se você for aprender Pygame, você vai entender como funciona um engine. Provavelmente você não vai usar Pygame para criar jogos se você virar um profissional, você vai usar um engine, que é mais fácil. Mas com o Pygame você vai conseguir entender como funciona um engine e como funciona o que você está fazendo numa engine. Mas ela é bem mais complicada, então por isso também que eu decidi não usar. Então é isso dos recursos. Eu sei que eu gastei um tempão aqui falando dos recursos, mas é porque justamente entender bem os recursos vai deixar você entender melhor o que você quer fazer aqui, tá? Agora ir lá e decidir o que você quer fazer, e é por isso, porque aqui é um negócio bem interativo para que você possa decidir o que você quer fazer. Para baixar, você vem aqui no Cadê a Zefa, tá?
Tá vendo esse botão verdinho Code aqui? É só clicar aqui e clicar esse Download Zip. E vai baixar um arquivo zip, tá bom? Que você clica com o botão direito e coloca extrair tudo. E aí você consegue extrair todo o arquivo zip. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou baixar aqui no meu Downloads. Já baixou, você viu? Ele não é muito pesado, porque é tudo, quase tudo que tem um pouco de imagem, né? Aqui, esquece a bagunça, você clica aqui com o botão direito e coloca extrair tudo, pronto, ele já cria aqui uma pastinha pra você. Já que ele sempre baixa Zephyr Main, porque é o main branch. Eu não estou fazendo nenhum dos branches aqui de GitHub. No GitHub você pode fazer ramos diferentes sem precisar mudar o principal. E daí você pode juntar o principal depois, ou seja, você pode ter versões diferentes. Isso não vem ao caso agora, mas é só por isso que chama main, tá? Mas tá aqui todos os arquivos, tá bom? Tá aqui todos os arquivos, você vai ver do jogo, dos recursos, tá bom? Da base vazia, por exemplo, aqui. Das imagens, tá? Então aqui, por exemplo, você tem todos os diagramas, tá bom? Então, super simples, tá bom? Só mais um detalhe, eu criei o jogo em camadas, tá? Para poder reaproveitar código. Então, a lógica de criação do caso, o que chama o model, esse é comum a todas as visualizações. Então, esse, independente da visualização que você for assistir, você tem que assistir esse tutorial. Essa parte do tutorial eu vou deixar descrito, tá? Vou deixar com o título assim, tipo, assista esse ou algo assim. Mas o tutorial da parte de explicação das classes ali do modelo do jogo, tá? Dos dados, da criação dos dados, da criação dos dados do jogo. Depois, a parte seguinte de criar a parte visual, a parte que você vai ver, aí sim, separe em linha de comando e displays. Então eu te vejo no módulo que você decide fazer. Caiu aqui meu negocinho com suor, tem que colocar direito. Tá muito quente, eu espero que você esteja tomando cuidado. Eu tô com uma garrafa de água aqui, ó. Eu botei essa garrafa de água no congelador, tá? Tava congeladinha quando eu tirei. Faz 1 hora, ela já tá completamente descongelada. Quer dizer, completamente não, ainda tá um pedacinho de gelo, mas só pra você ter ideia do calor. Então vamos para a próxima aula?